Vocês já repararam que na mídia, por exemplo, esportiva brasileira, não existe um anti-São Paulo, muito claro. Não existe um anti-Flamengo, anti-Santos, anti-Palmeiras, aquele cara que é hater, né? Mas anti-Corinthians, cara, existem muitos, em todas as emissoras tem. Impressionante como sempre tem gente ali que nunca consegue enxergar nada de bom no Corinthians. Por exemplo, vamos ver aqui o Maravilha, que eu até gosto dele, é um bom narrador e é engraçado, o cara é engraçado, mas quando ele fala do Corinthians, você percebe que tem ali uma má vontade, sempre tem, sempre teve. Por exemplo, o Neto já entregou ele, inclusive, falando que ele é palmeirense. Deve ser difícil para ele realmente fazer qualquer elogio que seja o time do Corinthians. Bora ver aqui o que ele falou. O Neto fez um questionamento ali, bora ver o que ele falou sobre o Corinthians do Antônio Oliveira. E aí o Neto deu a resposta dele e a gente vai continuar vendo aqui notícias sobre o Corinthians de hoje, beleza? Vamos lá. Você acredita que o Corinthians com esses caras pode dar um salto técnico daquilo que tinha no começo, que o Mano perdeu 5 jogos seguidos? O Antônio Oliveira já conseguiu isso, né? O aproveitamento dele já é muito melhor porque ele já tem melhores opções. Ele tem um elenco melhor à disposição. Porque a gente tem que lembrar que no Paulista a coisa estava tão ruim, mas tão ruim, que o Corinthians foi para esse jogo aí contra o São Bernardo, que agora vale vaga na Copa do Brasil, e perdeu de 1-0 e o São Bernardo estava com 10 jogadores em campo. Então aquele momento do Corinthians era completamente diferente. O Corinthians tem um time mais competitivo para esse jogo da Copa do Brasil, em que vai enfrentar o São Bernardo, com chance de brigar pela vaga. Porque aquele time do Paulista lá, eu não acreditava não. Souza, maravilha, dá pra entender. A gente tá falando do Corinthians, tudo, mas eu queria que você falasse do Corinthians, que a chegada do Kaká, do Coronado que machucou. Você não contou pra ele que o Pintado mandou um recado? Vindo você falar, o Veloso, o Souza, que o Corinthians é isso, agora o Corinthians é diferente, é o Coronado com o reto, com o torto, o cara chegou outro dia, jogou 20 minutos e já está fora do time do Corinthians, uma coisa absurda. Agora o Antônio Oliveira já está dando ideia que o Corinthians será outro time, será diferente. Já está sendo. Não está sendo nada. Agora, Ganhou do Santo André. Não, eu vou dar os números para você, que você gosta de números, não gosta? Então vamos lá. Desde a chegada do Antônio Oliveira, mesmo com essa vergonha do Corinthians ter saído em relação à primeira fase do Campeonato Paulista, que já saiu ano passado também nas quartas, perdendo para o Ituano, o time que mais fez pontos, que melhor foi o Antônio Oliveira, desde a chegada mas dele. Ganhou de quem? De ninguém, tá certo. Ganhou do Então, quando você der número, eu vou desligar o seu microfone. Só teve um jogo bom, né? Só foi um clássico. Dali pra frente, o Corinthians não teve nenhum grande jogo. Olha ele. Mas vê com quem que ele jogou. Guarani. Jogou com... Mas o Palmeiras Guarani também jogou com um time pequeno. Não, mas pera, mas time pequeno. Ele mas o São Paulo também jogou. Sim, mas o Corinthians... O São Paulo vai enfrentar o Ituano. Se o São Paulo não ganhar do Ituano, o São Bernardo empatar, classifica o São Bernardo. Olha que loucura. Ele jogou contra o Palmeiras. Só foi esse clássico. Ele empatou o jogo. Só o melhor jogo do clássico. Eu quero ver ganhar. Por que você é contra o Corinthians? Não sou contra o Corinthians. Ele é. É que você tem que encarar a realidade do Corinthians. O Corinthians é voo de galinha ainda, carro 1.0, é o carro que na subida ele não vai pra frente, e vocês pagam pau, porque agora veio o Antônio Oliveira. Antônio Oliveira é o gajo, ele resolveu nada até agora, nada. Eu quero ver o Corinthians quando jogar pra frente. E esse Coronado que chegou... Eu não sei. Você não vai falar do Coronado, mas pera, mas ele nem jogou, eu nem posso falar. Mas e vocês também não podem falar, ele não jogou. Ele estreou. Mas estreou quando? Ele jogou quanto tempo? 15 minutos, foi bom, hein? Olha, fantástico, já machucou. Então vamos lá, o Ramos Rodrigues entrou 20 minutos no jogo, do último jogo do São Paulo. Ele não jogou bem? Jogou bem. Não, a gente tem que falar a verdade. A gente precisa falar, o Corinthians melhorou um pouco com a chegada do Antônio Oliveira. Claro, né? Eu concordo com Maravilha quando ele disse que ainda... Quem o Corinthians enfrentou não é parâmetro, né? Até quanto o Palmeiras foi empate, mas não teve uma atuação que condiz com o que o Corinthians espera. Mas assim... Que condiz? Eu não sei, eu falei para ficar bonito. Tá bom. O time está eliminado, né? Tem uma vergonha o Corinthians, de 16 times, classificam 8. E o Corinthians não está entre os 8, isso é vergonha. Mas é vergonhoso isso é mérito, mesmo. Isso não é mérito. Tá, isso em relação ao Aí a torcida aplaude lá com o time eliminado. A torcida bate... Isso é palhaçada. Isso é o corintiano querendo. Mas o torcedor tem o direito de ir lá e bater palma, vaiata. É incrível como ele ignora o fato do Corinthians ter sido eliminado por muito por culpa do Mano Menezes. Muito. Porque a obrigação do Mano Menezes era minimamente organizar um time para ganhar de times mais fracos no Paulista. E aí ele não conseguiu fazer isso. E o Antônio Oliveira com alguns reforços, é verdade, porém,
era quase o mesmo time ali no começo, quando o Antônio Oliveira chegou, mas a postura tática do time era completamente diferente. Completamente. O time sabia muito mais o que fazer com a bola. Produzia mais ofensivamente, enfim. Cara, não tem comparação. Não tem comparação, não existe. Mas pra ele tá tudo igual. É uma vergonha, realmente é uma vergonha o Corinthians ser eliminado na fase de grupos. Agora, você não querer entender que existiu ali uma mudança muito grande, né, de comando e de elenco mesmo, do time que estava começando o Paulista, aí já ia querer viver em outro planeta. Tá? Se ele quer comentar isso, é porque da cabeça dele é a vontade que ele tem de comentar isso. O primeiro reforço do Corinthians para essa temporada, zagueiro de 23 anos, ele estava no Atlético Paranaense emprestado, porque ele pertence ao Tokushima Vortis do Japão. Aí o Corinthians se interessou pelo zagueiro, ele foi aprovado também pelo Cifute. O Corinthians correu atrás para contratação e como ficou combinado? Como é que ficou fechado? 1 ano de empréstimo, tá? Válido até dezembro de 2024, dezembro deste ano. Só que demorou um pouquinho para anunciar, porque o Corinthians tinha uma exigência, estava conversando ali com os japoneses. O Corinthians queria fixar um valor de compra ao final do empréstimo, porque se o Corinthians quiser comprar o jogador, aí o clube japonês de repente vai inflacionar, colocar 10 de euros. Não, o Corinthians quis colocar ali um valor pré-fixado, esse valor ainda não foi divulgado, mas fato é que o Kaká é o novo reforço do Corinthians aí para a temporada, um jogador de muita qualidade. Depois da saída do Veríssimo, o Corinthians procurava por mais um zagueiro, fechou. Se a gente for buscar o que Augusto Melo falava na campanha, ele queria de 11 a 12 jogadores aí para o início da temporada. 11 jogadores com a contratação do Kaká. O Corinthians que tem compromissos pela frente. Tem no domingo, Água Santa, não vale nada. Para quem achou que o Kaká nunca jogaria no Corinthians, hein? Se enganou, hein? Pelo Campeonato Paulista, Corinthians já está eliminado, mas mesmo assim o técnico Antônio Oliveira, que não estará à beira do gramado, porque levou o 3º amarelo, não deve poupar muitos jogadores, tá? Por quê? Porque tem um compromisso contra o São Bernardo, é o jogo valendo, quinta-feira, Copa do Brasil, única partida, um empate leva a decisão para os pênaltis e ele precisa treinar a equipe. Então seria um teste valendo, um jogo oficial contra o Água Santa para fazer alguns testes. Testes por quê? Porque tem alguns desfalques pela frente, tá? O Palácios está voltando a treinar em campo, então ainda vai um tempo para ele retornar. O Igor Coronado está no departamento médico, teve uma lesão na parte da frente da coxa direita. O Corinthians não divulgou quanto tempo ele vai ficar fora, tá? Mas ele deve desfalcar aí o clube, pelo menos no domingo, contra o Água Santa, e é dúvida para a partida contra o São Bernardo. O Ranieri é uma situação que me deixou um pouquinho preocupada. Ele não estava no aquecimento de ontem, que foi aberto para a imprensa. Conversamos depois com a assessoria, foi informado que ele levou uma pancada muito forte contra o Santo André. O departamento médico preferiu que ele não participasse do aquecimento. Se ele participou depois do treino por completo, a gente não sabe, porque o treino é fechado, a gente não acompanhou. Fausto Vera também fez trabalhos internos. Então essa é a situação do Corinthians. Para se ter uma ideia, num time que o Antônio Oliveira esboçou ontem, ele colocou o Maicon e Paulinho juntos, tá? O Paulinho já está liberado para jogar, já está recuperado. Então há chances que o Paulinho entre em campo aí no próximo domingo, a ver como estará o Ranieri por conta dessa pancada. Também lá na frente foi com Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. Aí vamos aguardar, né? Como eu disse, o jogo valendo mesmo é na quinta-feira da semana que vem, mas já no domingo o Corinthians tem chances de fazer um teste oficial diante do Água Santa pelo Campeonato Paulista, que pro Corinthians, infelizmente, já não vale mais nada, Bruno. É isso aí, Fiel. Poucos jogos agora, né? Daqui pro Campeonato Brasileiro vão ser poucos jogos. Acho que vão ter até alguns jogos de treino aí. Tem que ter, né? Até porque o time não pode ficar parado tanto tempo só treinando. Mas enfim, deixa o comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.